Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essas coisas que Jesus diz nos versículos anteriores. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. A igreja diz amém? Amém. Meus irmãos, eu pedi uma palavra do Senhor para esta manhã desse culto, e o Senhor trouxe ao meu coração esse texto, e uma palavra sobre a preocupação. Sobre a preocupação. Cuidado com a preocupação da vida. E está uma forma de exclamação mesmo. Eu tenho assistido e percebido as pessoas preocupadas e ansiosas com o futuro. E talvez quando chega nesse momento do ano, isso aflora, isso aumenta. Eu estava lendo essa semana uma reportagem sobre como crises de ansiedade, elas amplificam-se nesse momento do ano. Às vezes a saudade de entes queridos que não estão mais, os temores do futuro, as previsões que não são as melhores. Nós estamos findando um ano cheio de graves acontecimentos do mundo, guerras que começaram e parece que não terminam nunca, outras que acabaram de começar, e a gente olha tão longe, mas chega até aqui. Tem implicações geopolíticas, afetam as diplomacias das nações, afetam a economia. Essas guerras encarecem as coisas. Países da Europa sofrem hoje a carestia do gás, a carestia de alimentos na mesa por causa de uma guerra que está acontecendo. Os temores de uma eclosão descontrolada, de um conflito que não possa ser contido e, de repente, quanto menos esperarmos, estamos de alguma forma envolvidos, porque alguns desses países são detentores de armas capazes de destruir nações, multidões de gente, de modo que as pessoas se preocupam. As notícias todos os dias nos martelam a mente com esse nível de incerteza, com essa tensão crescente. As pessoas estão preocupadas. A crise climática que afetou talvez o ano de 2023, como não tinha afetado ainda, um calor insuportável em estados e cidades do país, jamais vivenciaram outrora tanto calor, e as previsões não são melhores, não são que vai ficar melhor, provavelmente
ficará pior, mais calor, enchentes, quando não é muito calor, é um excesso de chuva, e aí desmorona tudo, desabriga famílias. Estamos vivendo, meus irmãos, dias incertos, doenças aparecem o tempo todo. Essa pandemia que assolou o mundo alguns anos atrás ainda campeia, está ainda à volta. E de maneira que as pessoas vão se perturbando com essa sensação de que estão inseguras, de que não há certezas para o futuro, famílias se destroçando. Eu li que alcançamos nos últimos 3 anos números recordes de divórcio. De 2021, recorde, 2022, recorde, 2023, recorde. Os 3 últimos anos foram crescentes, e cada ano mais divórcio do que o ano anterior. E esses anos representaram, na história recente do nosso país, o maior número de divórcios que esse país já viu. Famílias se dissolvendo, casamentos se despedaçando, filhos vivendo a crise agora de terem pais, vivendo em lugares diferentes. O sonho da segurança, da proteção, do afeto, se desmoronando na tristeza de ver um casamento que começa tão lindo, perfeito, romântico, um sim até que a morte nos separe, agora entregue a não dar mais, é melhor cada um para um lado. As pessoas estão com medo, por causa das crises que afetam suas finanças, os empregos, subempregos, a vulnerabilidade, meus irmãos, no trabalho, as pessoas trabalhando horas e horas, 10, 12 horas por dia, para dar conta da família, e chega em casa, ainda pega um carro e vai rodar a cidade como Uber, para complementar a renda. O medo de perder o seu trabalho, o medo de repente perder aquela segurança, e como cuidar da família. A idade vai chegando, é difícil depois conseguir outro emprego, o mercado se fecha, é cada vez mais exigente, exige qualificação que por vezes não temos, porque não corremos quando deveríamos. Há uma crise espiritual, as pessoas sofrem preocupações quanto à crise espiritual que afeta a vida. Esposas preocupadas com esposos, que foram homens de Deus, fervorosos, mas agora estão frios, desanimados. Todo dia recebemos pedidos de socorro, de oração. Pessoas que outrora foram determinadas na obra de Deus e hoje estão entregues a uma vida de indiferença, de letargia. O que se espera de uma família que vai se entregando ao esfriamento, meus irmãos, à mornidão? Qual é o destino de uma casa de pais que não amam a Deus como outrora? Aonde vai parar isso? Aonde vai terminar essa jornada? E de modo que a gente vai tendo esse cenário de preocupações. E talvez o grande emblema disso é a terrível crise de ansiedade que assola os nossos dias. É gente ansiosa por todos os lados, pessoas sofrendo muito, e vira hoje um problema gravíssimo do nosso país, da humanidade. E esse texto chega para a gente nesse primeiro culto de domingo de dezembro, no último mês do ano, como um alerta de Jesus para a sua igreja, e que vem como essa exclamação: cuidado com as preocupações da vida. Tenham cuidado com as preocupações. Elas exercem um grave perigo sobre vocês. E aí Jesus vai falar dos perigos dessa preocupação. Por que as preocupações nos colocam em riscos? Jesus vai falar basicamente 3 coisas que justificam a sua alerta. E é interessante que não foi só Jesus. Paulo, Pedro, Tiago, praticamente todos os escritores da Bíblia dedicaram algum momento para dizer: cuidado com as preocupações, cuidado com a ansiedade. E aí Jesus vai mostrar isso. Quando a gente lê esse texto, meus irmãos, na verdade deveria começar lendo do versículo 13, que é quando Lucas retrata a parábola do rico insensato. O texto que começa no versículo 22
é basicamente uma continuidade do que Jesus já começa a dizer no versículo 13, quando ele começa a citar a parábola do rico insensato. E talvez aqui no momento da parábola do rico insensato está a primeira alerta de Jesus quanto à preocupação excessiva. E a primeira alerta de Jesus é porque a preocupação excessiva, ela pode provocar você a uma inversão de valores. Cuidado com as preocupações, porque você pode, com isso, inverter os valores e, de repente, começar a valorizar excessivamente as coisas materiais. Colocar o coração nelas e ter nelas a expectativa de que elas te assegurem proteção, te assegurem sobrevivência, te assegurem garantias quanto ao futuro. Está comprovado que pessoas preocupadas, elas tendem a trabalhar mais, elas tendem a lutar mais para garantir algum tipo de sustento. Nesse contexto de previsões sombrias do futuro, tem gente que fica tão perturbado com isso, que gasta muito dinheiro, por exemplo, comprando bunkers, sabe, refúgios subterrâneos. Vai que uma hora explode alguma bomba, eu me refugio ali com a família. Esse é o momento que pessoas se preocupam em guardar dinheiro, em ter algum tipo de garantia material, de que as coisas se desmoronando, elas terão aonde se apegar, elas terão uma corda para segurar e socorrer-se no dia da luta, da crise, da perturbação. E Jesus vem nos alertando, dizendo: cuidado com as preocupações que provocam em vocês a inversão de valores. Vocês não têm garantias naquilo que é terreno. Valores terrenos não asseguram vocês segurança para além dessa vida. E essa é a parábola do rico insensato. O homem que constrói celeiros, armazena nesses celeiros muitos mantimentos, e aí ele deita na rede e diz: alma, agora come, folga, descansa, tu tens bens para muitos anos. Ansiedade é para os outros, preocupação é para os outros. Eu tenho dinheiro. Aí à noite, este homem foi visitado por quem tem poder sobre a vida, e disse para ele: louco, esta noite eu pedirei a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? E aí é interessante que Jesus termina dizendo no versículo 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Você pode inverter valores e achar que bens terrenos te asseguram proteção, te asseguram vida longa, te assegura prosperidade, te assegura bonança, conforto, mas você não sabe quanto tempo vai viver. Você pode estar se planejando para viver 60 anos e ter apenas algumas horas de vida. Você pode estar se planejando para ter uma velhice tranquila, lá naquele lugar que você comprou e espera o dia de usufruir de tudo que você construiu, mas se esquece que você não controla a sua existência. A tua alma pode ser perdida hoje, agora. E aí Jesus vai dizer: cuidado, porque apostar tudo nos bens desta vida é uma grande roubada, é uma fria. Não aposte tudo aqui, porque tudo desta vida não te dá garantias para outra vida. Quando você tombar aqui, fica tudo aqui. Cuidado com as preocupações da vida, porque elas podem levar você à inversão de valores. Mas aí elas podem fazer uma segunda coisa. E aqui Jesus alerta para
o perigo do acúmulo de ocupações. E ele começa falando isso no versículo 22, quando ele diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E aqui Jesus está alertando para esse acúmulo de ocupações, que provoca em nós, basicamente, 3 sensações muito devastadoras. E a primeira sensação é a sensação da fragmentação. É basicamente isso que a ansiedade faz. Quando Pedro, ele escreve na sua epístola, no capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa palavra ansiedade ali, merimna, vem de um verbo grego chamado merizó, que quer dizer cortar, dividir. Então, ansiedade na Bíblia é aquilo que te corta ao meio, é aquilo que te divide, é aquilo que te fragmenta, é aquilo que desestrutura você. Ansiedade é isso. É por isso que pessoas ansiosas são distraídas, porque elas estão aqui, mas também estão no futuro. Elas fazem algo aqui que está nas suas mãos, mas enquanto fazem, estão se preocupando com o que farão no dia seguinte, com o que farão na semana seguinte. Pessoas ansiosas têm déficit de atenção. Você conversa com elas, elas estão olhando nos seus olhos, mas olhando o menino que está lá do outro lado, correndo e subindo no banco. E o coração delas está disparado, com a sensação de que o menino lá longe vai cair do banco. Pessoas ansiosas assim. Pessoas ansiosas, elas estão sentadas na mesa comendo, e de repente perdem o apetite, porque elas se lembram que uma dor que elas sentiram na semana passada pode ser uma grave doença. E aí elas simplesmente decidem ali acreditar que aquele desconforto levado a um consultório médico e um exame vai culminar na pior constatação possível: acabou o apetite, não quer mais comer, preocupado com a doença que pode eventualmente ter por causa da cãibra de ter andado demais. Vocês entendem? E aí Jesus está dizendo: vocês estão se ocupando com coisas demais, isso fragmenta vocês, isso desestrutura vocês, isso distrai vocês. O que é pior, isso sobrecarrega vocês, porque já basta cada dia o seu mal. Como se não bastasse lidar com tudo que você tem que lidar hoje, você já está trazendo o que ainda vai lidar amanhã. O que é preocupação? Preocupação é ocupação antecipada do que ainda vai acontecer. É você se ocupar daquilo que sequer ainda é realidade hoje. E tem gente assim, que está cansado, estressado. Eu estava lendo sobre cansaço, e é alarmante. O período de pandemia desencadeou uma crise de cansaço. Como é que a pessoa se cansa de estar em casa, deitada assistindo Netflix? Se cansa porque fica muito preocupado. E preocupação cansa. Como é que alguém que está dentro de casa sem fazer nada, só comendo e vendo séries, está cansado? Eu não sei se vocês presenciaram essa sensação de quando você se sente cansado. Tem gente que está assim se arrastando, literalmente, não fez muito esforço físico. Porque preocupações cansam. Preocupações cansam a mente. Preocupações estressam, preocupações esgotam. Preocupações podem adoecer você. Tem gente assim. Tem gente cansada. Cansada porque está lutando e lidando com algo que ainda nem aconteceu. E talvez nunca aconteça. E aqui Jesus está alertando para esse acúmulo de ocupações
e mostrando, por exemplo, a inutilidade desse acúmulo de ocupações. Jesus alerta quanto à inutilidade nos versículos, nós lemos isso no versículo 25 e 26, quando ele diz: vocês se preocupam com coisas do amanhã, sendo que vocês nem sabem se o amanhã vai acontecer com você. Vocês se preocupam com o amanhã, sendo que você não pode aumentar uma hora a sua existência. Você está contando com uma vida que não é sua, ela não é realidade ainda, e você não pode fazer nada para ela ser realidade. E é aqui que Jesus diz: ora, é inútil você se preocupar com aquilo que não existe, com aquilo que ainda vai acontecer, com aquilo que você não tem nenhum controle sobre isso. E aí ele vai dizer: você não tem como fazer nada em benefício próprio no tocante ao futuro, porque o futuro é um lugar que você ainda não está lá. O único que está no futuro é o teu Deus, porque Ele não conhece passado e futuro, para Ele é eternamente presente. Aleluia. Portanto, cuidado com as preocupações. Mas há um terceiro perigo que Jesus alerta. E o terceiro perigo é o perigo da perversão do coração. E isso está no versículo 34. Eu não cheguei a ler até lá. Mas Jesus vai dizer no versículo 34 assim: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Cuidado, porque ao se preocupar demais com uma coisa, isso pode tornar o motivo dessa preocupação um ídolo para você. E de repente você começa a edificar um altar na sua casa e fazer esse motivo da preocupação ser um verdadeiro Deus para você. Porque você não tira mais os olhos daquilo. Você não pensa mais noutra coisa. Você não se distrai mais para nada, aquilo te toma a mente, te toma o coração, você não cultua, você não adora, você não serve mais, você não vive mais a plenitude dos relacionamentos familiares, com esposo, com esposa, com filhos. Isso te toma, isso invade você por inteiro, isso virou um tesouro que cativa o teu coração e a tua alma. Muito cuidado com isso. Porque sem querer, o motivo da sua preocupação pode ser agora um Deus que você adora sem querer e sem perceber. Porque você adora o que você ama. E você ama aquilo que você cultiva. Com os olhos, com o pensamento. Tem pessoas assim, que elas sentem meio que uma relação paradoxal com a sua dor, porque de um lado ela repele, ela não quer sentir, mas por outro lado, ela está apegada àquela dor, e no fundo, ela não quer se livrar da dor, porque ela já naturalizou uma existência em que inclui a dor, em que inclui aquele sofrimento. É por isso que Jesus chega para aquele paralítico que está no tanque de Betesda. Um dia, algum tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui no ciclo de oração sobre isso. Jesus chega para aquele paralítico que está há 38 anos paralítico, e ele faz a pergunta mais óbvia e aparentemente esquisita que alguém poderia fazer para um paralítico. Jesus olha para ele e diz: você quer ficar curado? Oxe, o homem está lá no tanque, esperando o anjo descer na água para ele ser curado. E como é que me aparece um homem do nada e pergunta: você quer ser curado? Sabe por quê? Porque tem hora que a gente não quer ser curado. Tem hora que a gente desenvolve uma relação mórbida com a nossa própria dor, com o nosso próprio sofrimento. E se por um lado a gente diz: eu não quero, eu rejeito porque sofro, mas por outro lado, a gente sente que não pode desapegar daquilo, porque aquilo nutre das pessoas compaixão por nós.
Aquilo dá alguns minutos de atenção de um marido que se importa conosco agora por causa da dor. Aquilo faz de alguma forma as pessoas dedicar tempo para a gente. E isso é algo que importa tanto que a gente prefere manter a dor para, por causa da dor, ser objeto do amor e da atenção de pessoas. É por isso que Jesus diz: se você quer ficar bom da dor, porque ficar bom da dor tem algumas implicações. Por exemplo, depois que você ficar bom da dor, você vai precisar pegar a sua própria cama e sair levando ela. E tem gente que não quer levar a cama. Tem gente que não quer assumir a responsabilidade de estar bem. Porque estar bem é trabalhar pelo seu sustento. Estar bem é encarar o sol quando nasce e viver a vida sem mais depender dos outros. E às vezes a gente está morbidamente vinculado a uma dependência que nos escraviza. E aí Jesus está dizendo: cuidado, cuidado, porque isso que você tanto repele, pode ser agora um Deus que te domina. Você não pensa em outra coisa? É o primeiro pensamento quando acorda, e é o último quando vai dormir. Isso é o teu Deus. Tem alguns aleluias, os irmãos estão entendendo, porque essa é a palavra de Deus para nós nesse fim de ano, meus irmãos. Mas o que é maravilhoso é que Jesus, ele não só nos confronta, Jesus, ele agora oferece alguns argumentos pelos quais a gente pode descansar tranquilo quanto ao cuidado de Deus. Entenda que eu não estou com isso aqui subestimando suas crises, seus problemas. Por vezes isso precisa inclusive de ansiolítico, de intervenção de médicos, de profissionais da saúde. Eu entendo isso. E entendo que é provisão de Deus e da graça comum, profissionais que estudam e se dedicam para ajudar a gente a lidar com as nossas crises. Mas eu estou falando aqui de um outro nível de crise. Eu estou falando de uma crise que é gerada de preocupações com a vida, com o futuro. E acredite, isso desagrada terrivelmente ao seu Deus. Deus não quer que você viva ansioso por causa de preocupações. Diga isso para alguém do seu lado, por favor. Deus não quer que você viva ansioso por causa de preocupações. Ele não quer. Ele não quer. E aí Jesus argumenta aqui por que a gente não precisa viver preocupado. Por que a gente não precisa viver ansioso. E os argumentos de Jesus são marcados de lógica, de coerência. Jesus apela ao raciocínio humano nas palavras que ele diz aqui a partir do versículo 23. E o primeiro argumento que Jesus diz, atente por favor, meus irmãos. O primeiro argumento de Jesus, pelo qual você não deve viver entregue à preocupação, é que você serve a um Deus que criou a própria vida. E se um Deus é capaz de criar a vida, Ele também é capaz de sustentá-la. Qual é o mais difícil? Jesus diz isso. Vocês servem a um Deus que criou a vida. É isso que Ele diz no versículo 23, meus irmãos. Vejamos o texto. Ele diz: a vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante que a roupa. Pois muito bem, você serve a um Deus que criou a vida e criou o corpo. Ora, um Deus que cria a vida e que cria um corpo, também é poderoso para te dar comida e para te dar roupa. Quantos podem adorar este Deus esta manhã? Ele está esta manhã aqui. Aleluia. 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 Um Deus que cria a vida é também capaz de sustentá-la. O segundo argumento de Deus,
de Jesus aqui. O Criador que criou vocês, Ele cuida da natureza. Vocês nunca observaram, não? Vocês viram os pássaros? E aí Jesus aqui critica o rico insensato. Eles não armazenam como um insensato. Eles não trabalham. Você nunca viu um pássaro morrer de fome. O Deus da criação cuida da criação. Sabe o que vocês são? Vocês são a coroa da criação desse Deus. Se um Deus como esse, que cuida tão bem da natureza, não haverá de cuidar daquilo que é mais importante na sua criação, que são os seres humanos. Um Deus que cuida de passarinhos, não vai cuidar daqueles que são portadores da sua própria imagem, pelo amor de Deus. Não se preocupem. Deus cuida de pássaros. Vocês valem mais do que pássaros. O que faz vocês pensar que Ele, cuidando de pássaros, não vai cuidar de você e da tua casa, crente? Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. E eu espero que a palavra de Deus passe ao teu coração esta manhã como um bálsamo de alento, de conforto, de alegria, de descanso. Levante a sua mão para adorar Jesus. Palavras do próprio Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos. Aleluia! 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 Mas aí Jesus tem um terceiro argumento. Primeiro, é o Deus que cria a vida, é capaz de sustentá-la. Segundo, o Criador que cuida da natureza, quanto mais da coroa da sua criação. Terceiro, e aí Jesus usa a imagem de Deus como um pai. E Jesus vai dizer assim: o pai de vocês, Ele se preocupa em cuidar de um jardim. Quanto mais dos seus próprios filhos. Imagina o seu pai. Ele cuida, ele rega o jardim. Ele não deixa que as flores fiquem murchas. Ele está ali podando, cuidando, para que o jardim esteja sempre florido. Mas ele é um pai que tem filhos. Você acha que ele vai cuidar mais do jardim no quintal do que os filhos que ele tem dentro de casa? E aí Jesus vai dizer: olha as ervas do campo. Por que vocês estão preocupados? Vocês nunca olharam para as flores do campo? A beleza delas. Elas não têm tecelagem, elas não fiam. Elas não são orientadas por um modista. Elas não entendem nada de tendências, de estética. Mas quem é que seria capaz de se vestir tão bem como elas? Porque é o Deus, o Pai de vocês, que veste elas assim. E se o Pai de vocês se preocupa em vesti-las tão belamente, coisas inanimadas que vão simplesmente serem queimadas e jogadas fora. Imagina vocês que são filhos amados do Pai. Gente, isso é raciocínio lógico. É a forma que Jesus argumenta aqui. Vocês têm um pai que sai de casa e vai no quintal cuidar do jardim. Por acaso esse pai não cuidaria melhor e mais de vocês que são filhos dele? Deus cuida de você. Feche os seus olhos agora. Os músicos podem até vir se aproximando. Eu estou entrando já na parte final dessa palavra. Porque a minha oração agora é que o Senhor
não te traga apenas a consciência dessas imagens que Jesus coloca de maneira tão viva, através desse recurso de linguagem, ao fazer a gente imaginar cada uma dessas cenas. Uma sinestesia Jesus faz aqui. Mas eu queria que você pensasse na sua própria história, por onde você andou, os caminhos que você já percorreu, e como você chegou até aqui. Feche os seus olhos um pouquinho só. Por acaso Deus não está nesse caminho? Você seria capaz de dizer que, olhando apenas os 11 meses que passou de janeiro para cá, você seria capaz de dizer que, olhando para esse percurso, você não enxerga Deus aí? Você não enxerga um pai cuidando de você? Você não enxerga um provedor te dando tudo o que você precisa? Ou você seria ingrato, ou você seria incoerente a ponto de achar que chegar aqui foi obra dos seus próprios esforços? Você seria insensato o suficiente nesta manhã para achar que você só está aqui por causa do que você fez, por causa do concurso que você passou, do trabalho que hoje você tem, por causa das noites que você labuta na tua casa, no home office? Você seria insensato o suficiente para achar que aquela comida da mesa, do teu almoço e da tua janta é por tua causa? Você seria insensato em achar que a saúde que você tem é por causa do plano de saúde que você paga, dos remédios que você comprou? Você seria insensato o suficiente esta manhã para achar que a proteção e a segurança que você desfruta é a cerca elétrica da tua casa, é o vigilante noturno que passa a noite apitando para cima e para baixo, é a guarda policial que passa toda hora no teu bairro? Você seria insensato a ponto de achar que a tua alegria, a tua felicidade é porque você é uma pessoa resolvida consigo mesmo, tem bons filhos, tem bom casamento? Você seria insensato a ponto de achar que é o que é, está onde está, por causa de você? Não é por causa de você. Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui. Não teria almoço na mesa, não teria janta, não teria saúde, não teria proteção, não teria alegria, não teria descanso, não teria filhos, não teria casamento, não teria esperança, não teria futuro. Portanto, adore a Ele agora. Fala mais. Aleluia. Aleluia. E por que a gente precisa lembrar de tudo isso, pastor? Para saber que quem te trouxe até aqui não brinca com a tua vida. Quem te trouxe até aqui não gastou esforços para nada. Deus tem um propósito em te trazer até aqui. Se há uma coisa que comprova o amor de Deus e os planos de Deus para você, é o fato de você estar aqui hoje sentado nessa cadeira. Tem alguma coisa para ser feito, tem sonhos ainda para sonhar, tem um futuro ainda para viver. Você está aqui. Quem detém o poder da vida te trouxe até aqui. E aí Jesus termina dizendo o último argumento.
no versículo 31. Eu acho tão maravilhoso quando ele diz: não fiquem preocupados com a vida. O Deus de vocês criou a vida, portanto Ele criou a vida e Ele é capaz de sustentar a vida. Não fiquem preocupados. O Deus de vocês é o Criador da natureza. Se Ele cuida da natureza, quanto mais cuidará daquilo que é a coroa da sua criação. Não fiquem preocupados com a vida. O Pai de vocês planta e cultiva jardins. Quanto mais vocês que são filhos. Não fiquem preocupados com a vida. O Pai de vocês deu a vocês um reino. É isso que ele diz no versículo 31. O Pai de vocês deu a vocês um reino. No versículo 32. Não tenham, eu acho tão lindo o versículo 32, diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho. O Pai de vocês deu a vocês um reino. Um reino. Qual é a relação do reino com o meu sustento, com a minha segurança? Jesus diz isso no versículo anterior: busque primeiro o reino. Porque se vocês primeiro buscarem o reino, todas essas coisas, comida, roupa, segurança, tudo que Jesus falou aqui. A gente interpreta mal esse texto quando diz assim: busque o reino que tudo será acrescentado. Não. Não é tudo. É todas essas coisas. Comida, roupa, vida, segurança. Tudo vem junto. Tudo vem no pacote. Eu acho legal essa palavra no grego, prostiteme, a ideia de adicionar. Deus, além de dar a vocês um reino, Ele ainda adiciona a isso cuidado, proteção, roupa, comida. Todas estas coisas serão acrescentadas. Ficamos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. O ministério de louvor vai adorar o Senhor com um hino. Eu preciso que você medite em cada palavra desse hino. E enquanto eles cantam, se Jesus falar com você agora, e você quiser receber oração, você quiser receber, quem sabe, uma oração pela sua vida, pelo seu futuro, o futuro da sua família. Talvez você esteja aqui precisando de reconciliação, do perdão de Deus. É o dia de você vir aqui. Eu chamo você a sair da onde você está, dar alguns passos e chegar até aqui à frente. Medite na letra deste hino enquanto Deus fala com você. Venha em nome de Jesus.